Grava. Então vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai seguir com a introdução, né? Que está na página 243. É, eu acho que eu me iludi achando que um encontro seria suficiente para falar da introdução. Eu acho que aquele cronograma que eu fiz, eu achei que foi muito ousado de achar que seria possível avançar tão rapidamente assim. Então, talvez a gente vai precisar de dois encontros para a introdução. Vamos ver como caminha, assim. A gente não tem pressa, né? É, e esse tipo de texto é importante que a gente leia devagar, como o Emile Faguet, naquele livro que eu indiquei, A Arte de Ler, ele fala, né? Assim, é importante que lê devagar, lê uma vez, lê duas vezes, lê de novo. Não só ele, né? Mas outros autores, outros autores que discutem métodos de leitura, vão propor que esse tipo de texto a gente tem que ler muitas vezes, várias vezes. Então, e lentamente. Então, a gente não tem muita pressa. É. Como na semana passada não foi possível, acho que fazer um comentário também acho que muito extenso e preciso do prefácio, talvez em algum momento vamos ter que voltar para o prefácio, ou para uma contextualização melhor do texto. Mas vamos seguir pela introdução agora. É... Então, a introdução, né, ela começa com duas epígrafes, né, com duas citações aqui do Lacan. É, daria para a gente fazer o encontro de hoje só tratando das epígrafes, né? Tratando de uma epígrafe, não precisaria fazer mais nada. Assim. Só uma epígrafe já seria suficiente para a gente discutir o grupo, fazer as discussões aqui no grupo, né? É, eu vou tentar, eu vou começar apresentando as epígrafes. Mas antes, assim, eu só queria dizer, eu dividi o texto para comentá-lo em três partes. Esse pedacinho da introdução em três partes. É, na minha leitura, né, na leitura que eu fiz, eu entendo que ele está fazendo um diagnóstico dos problemas que tem no campo psicanalítico, né, tanto teóricos quanto clínicos. Ele vai dar uma explicação causal, vamos dizer assim, qual que é a causa desses problemas. Ele vai fazer um diagnóstico, ele vai apontar uma explicação causal, que depois ele vai desenvolver. É, e aí ele vai propor a tese dele. Qual que é a tese dele? Qual que seria o caminho aí para tratar desses problemas? E a tese dele que ele vai defender desse texto e durante vários anos. É. Depois eu descobri, mas depois que eu já tinha estabelecido um pouco aí a leitura que eu queria fazer, o comentário que eu queria fazer, que ele também vai falar do método. Então, talvez num próximo encontro a gente vai falar do método também que ele propõe, que ele vai utilizar para fazer para fazer o que ele vai chamar de remontar os problemas e analisar os problemas presentes no campo. Estou autorizando aqui as pessoas. É, então, vamos lá. Então, como a gente tinha combinado, eu vou fazer um comentário de uns 30, 40 minutos, aí depois a gente abre para conversa. Né? Quem quiser falar de algo que pesquisou, trazer alguma citação e comentar essa citação, trazer algum autor, né, perguntar alguma coisa, né, fazer algum questionamento, aí a gente abre e aí vai ser esse momento. Então, primeiro um comentário geral aí das duas epígrafes, né? Uma é do Lichtenberg, né? Determinaremos isso enquanto ainda estamos no afélio de nossa matéria, pois quando chegarmos ao periélio, o calor será capaz de nos fazer esquecê-la. Afélio peraí, deixa eu só autorizar aqui.
Afélio, é, esses termos eles vêm da astronomia, né? Afélio é um movimento que o planeta faz em torno do Sol, e o afélio é o momento que ele está mais longe do Sol. Já o periélio é o movimento que o planeta faz, mas no momento que ele está perto do Sol. Por isso que quando chega ao periélio, o calor, né, assim, ele aumenta, né? Então, se o planeta está distante, ou um planeta, algum corpo está distante do Sol, né, um planeta, uma estrela, está distante do Sol, então quanto mais distante, chama afélio. Então, ela é menos impactada, né? O planeta é menos impactado pelo calor. Está mais próximo do Sol, que chama periélio, então é mais afetado pelo calor. Então, assim, então, numa primeira leitura que a gente pode fazer dessa citação, que ele está indicando, que é isso, assim, vamos falar primeiro, né, dos problemas, vamos falar primeiro de como a matéria psicanalítica está hoje, no estado dela, porque depois que a gente avançar e se distanciar de como ela está hoje, a gente vai esquecer, né? Determinaremos isso enquanto ainda estamos no afélio de nossa matéria, pois quando chegarmos ao periélio, o calor será capaz de nos fazer esquecê-la, né? Ou pensando em outro sentido, né? Assim, a matéria, né? A gente pode pensar como o Sol, seria a psicanálise entre aspas verdadeira, né? Ou a psicanálise não degradada. Então, na perspectiva do Lacan, que é o que ele vai trazer nessa parte dos problemas, os psicanalistas, eles naquele momento, eles estão distantes da matéria. Então, estão distantes dessa psicanálise verdadeira. Então, eles estão no afélio, né? Então, estão distantes. Quanto mais ele avançar, o Lacan, no estudo, na progressão do que ele tá propondo, né? Então, a ousadia dele aí também. Você vai chegar no periélio, porque você vai chegar perto da matéria, você vai chegar mais perto do que seria de fato a psicanálise. E aí você se esqueceria, né, do que esses psicanalistas estão propondo da psicanálise, que não seria uma psicanálise verdadeira. Peraí, deixa eu adicionar. Então, esse seria um primeiro sentido aí que a gente poderia dar e que já indica a posição do Lacan em relação à matéria psicanalítica da época e o caminho que ele quer fazer, que ele quer se distanciar, inclusive, dessa perspectiva. E depois ele vai trazer essa outra. Não sei se eu vou. Primeiro vamos comentar quem que é o Lichtenberg, né? Eu pesquisei várias coisas, bastante informação. O Lichtenberg ele foi um físico. Deixa eu só pegar aqui nas minhas anotações para eu lembrar da data certinho. Então, ele foi um físico do século XVIII, alemão. Mas ele foi, por isso esse tipo de aforismo, né? Mas ele também foi um satírico, foi isso que eu achei mais interessante de destacar, assim. Ele foi um autor satírico. Então, ele escrevia aforismos, criticando as obras, ideias que circulavam na época dele. Então, assim, então Lacan vai recorrer a um autor, né, a citação de um autor que em sua época, né, ele se posicionava, ele adotava uma postura opositiva, crítica, satírica, né, irônica em relação a outros autores, a outros pensadores, a outras ideias naquele momento. Né? Ele tem até uma frase que eu procurei, que ele tem um livro que se chama, que é um livro que juntaram os aforismos dele, na verdade, né, que chama Os Aforismos, que são uma série de aforismos, igual esse não está lá, existem outros aforismos,
que funciona como uma espécie de máxima, né? E qual que é o objetivo dos aforismos que o Lichtenberg faz, né? É justamente isso, colocar em questão, duvidar, problematizar os princípios científicos e religiosos da época dele. Então, ele vinha tentando questionar as ideias que pareciam para ele que estavam cristalizadas, crenças que pareciam inquestionáveis. Então, tinha uma dimensão do trabalho dele, que não era só essa, mas que visava isso. Tem uma frase dele aqui que eu acho bem interessante, que eu acho que representa isso, né? Ele fala assim: ainda que a minha filosofia descubra quase nada, né? Ao menos tem suficientemente, né? Ou ao menos eu tenho suficientemente coração para considerar inexistente os pensamentos estabelecidos. Então, o objetivo dele era questionar os pensamentos considerados estabelecidos, cristalizados na época. Veja que assim, isso, né, esse autor, assim, a posição desse autor no campo na época, né, século XVIII, né, ele nasceu em 1700 ele nasceu em 1742, morreu em 1799, então século XVIII. A posição dele, né, crítica, satírica, como a gente vai ver, uma posição questionando o pensamento estabelecido, é uma posição muito similar que o Lacan vai adotar em relação aos psicanalistas da época. Então, não é por acaso que ele está trazendo essa citação e esse autor. Para mais, gente. Depois eu vou colocar lá no Drive o livro dele, que chama Os Aforismos, que eu achei em espanhol. Aí dá para vocês lerem, fala um pouquinho dele, dá para vocês verem também os outros aforismos que ele traz. Na hora que a gente vai pesquisar, é muita informação, não dá para trazer tudo. Então, essa é a primeira citação, né? Que introduz que o Lacan escolheu aí para fazer essa introdução do texto dele. E a gente sabe que assim, as epígrafes são importantes porque elas são sempre escolhidas pelo autor em função do tema que ele vai trabalhar, né, no texto, né? Então elas dão o tom elas normalmente apresentam qual que vai ser o tom do texto, elas dão uma chave de leitura para o texto, ou para a gente poder entender o posicionamento do autor, ou para a gente entender o clima ali do texto, né? Nesse caso, acho que fica muito claro, vai ficando claro que as epígrafes mostram muito a posição do Lacan em relação ao campo. Aí a outra citação, que é do Browning, que a tradução aqui embaixo está: matéria compostas de sóis. Como isso é possível? Exclamam simples. É um trecho, é uma frase de um poema do Browning que está nesse Parling with Certain People, seria meio uma tradução livre, sabe? Negociando com certas pessoas, onde esse autor vai propor, vai trazer poesias, né? Ele é um poeta, ele é um poeta inglês e vienense. Ele vai trazer ele vai apresentar poesias dele conversando com certos pensadores, com certos autores. Esse trecho é de uma poesia do livro deixa eu pegar aqui, do livro do Bernard de Mandeville, que é um autor francês que escreveu no século XVII, escreveu uma obra famosa, na verdade ele é holandês, que escreveu uma obra famosa que se chama A Fábula das Abelhas,
ou vícios privados, benefícios públicos. Então, o poema, que está em inglês, é, é como se o autor tá conversando, está falando com esse Mandeville, tá se direcionando a ele, né? Eu nem tentei, eu tentei ler eu tentei ler o poema, mas nem me esforcei muito para avançar, porque tá em inglês, é do século XVIII, então assim, sozinho não precisaria de ajuda para conseguir entender o poema em si, né? É, mas no poema ele está fazendo um comentário, né? Está se direcionando a esse Bernard de Mandeville, que foi o autor desse livro, A Fábula das Abelhas, Vícios Privados e Benefícios Públicos, esse texto, Vícios Privados e Benefícios Públicos, que ele vai justamente fazer uma obra sátira, né, do século XVIII, britânica, onde ele vai defender, ele vai rejeitar que a natureza humana ela avança por meio da virtude. Ele vai fazer uma crítica sobre a natureza humana e vai defender que é o vício que fundamenta a economia capitalista emergente, mas é o vício também que faz avançar, em certo sentido, a sociedade. É um livro polêmico, tem a tradução, acho que em português, para quem quiser ler, mas também mas eu acho que vale destacar assim, também é uma obra satírica. Então, assim, o Lindenberg adota uma postura satírica. O próprio Browning, ele vai escrever um poema sobre uma obra satírica, né? É... Então, esse tema de se adotar uma posição irônica, satírica, crítica, apontando uma outra direção para se pensar as coisas, para se pensar o que está estabelecido, parece que é o mais importante de se destacar, pelo menos na leitura que eu fiz, por enquanto, dessas citações. Que, como eu disse, espera aí que tem gente entrando. Como eu disse, tem a ver com a posição do Lacan no texto. Então, é um certo comentário a partir disso que eu fiz, né? Então, assim, geral, então, assim, dá para a gente pensar, então, assim, que essas epígrafes do Lacan, elas vão apontar para o posicionamento do Lacan em relação ao campo psicanalítico, em especial em relação às produções teóricas, que daqui a pouco a gente vai ver que ele critica, né? Um posicionamento, né, que revela um pesquisador incomodado, né, com o que aconteceu depois do Freud, nessa dimensão teórica e técnica, porque para o Lacan, os psicanalistas depois do Freud se desviaram do espírito da pesquisa do Freud. Transformaram a técnica, como a gente vai ver, em um meio de adaptação do analisante a um certo ideal aí de bem-estar, ou ideal do ego do analista, uma concepção que o Lacan vai propor, né, vai dizer que são efeitos da cultura americana, da cultura estadunidense, teve sobre a obra do Freud. Como se a obra do Freud, a leitura da obra do Freud foi metabolizada por uma concepção da cultura estadunidense, que a gente vai ver qual que é daqui a pouco, mas muito marcada por uma concepção técnica, tecnicista, adaptativa, também biologizante. Então, assim, tal como esses autores aqui, o Lichtenberg, que ele cita, o Browning, o Mandeville, né, que ele cita indiretamente, eu acho que Lacan vai, tal como esses autores, Lacan vai optar, então, para se situar ali no debate da época, em relação à psicanálise da época, desde da perspectiva crítica, dizendo a psicanálise está sendo degradada, né? E eu estou aqui para denunciar isso, para mostrar isso, né? Estou adicionando aqui as pessoas. Para denunciar isso. E ele vai fazer isso muitas vezes, nesse texto, especialmente, de maneira satírica, e com essa sátira, né, com essa ironia que ele vai trazer no texto, ele vai trazer, ele vai vamos dizer, evidenciar certos princípios que os psicanalistas defendiam na época como princípios teóricos ou técnicos para sustentar a sua prática.
Então ele vai fazer uma certa, tem uma certa caráter de denúncia, de crítica, que ele vai fazer dos constantes, não só da parte teórica e da parte técnica derivada, né? Será que tem gente que não? Assim, então, assim, acho que dá para considerar, então, que o Lacan ele vai se inserir uma certa tradição aí de pensadores que faziam seu pensamento progredir, é, uma certa relação de oposição às ideias que estavam circulando no campo, né? Assim, a partir de uma crítica, no caso Lacan, às vezes uma crítica mordaz, se bem que essa é muita característica da ironia e da crítica, né? É sempre mordaz, né? E aí visando, no caso Lacan, visando, não é só no caso Lacan, a ironia sempre visa isso, né? Visando demonstrar que, que aquela ideia, né, é uma ideia desviante, é uma ideia imprópria, né? Mesmo que ela esteja estabelecida, acordada no campo, pela crítica e pela ironia, você consegue mostrar o tanto que ela é absurda, ou o tanto que ela não está em consonância com os princípios de um determinado campo de estudo, no caso da psicanálise. Então, com essa crítica, Lacan tenta denunciar, visa denunciar o que ele considera esse desvio, uma certa impropriedade dos psicanalistas, né? Porque ele vai considerar assim, a forma como a psicanálise está sendo estabelecida, teoricamente, tecnicamente, ela não está à altura do que a gente pode considerar de fato uma psicanálise. Ela não representa o campo que Freud abriu, o campo aberto por Freud. Ela tá sendo degradada, ela está virando outra coisa. Então, Lacan vai avançar por essa via da ironia, que eu acho que isso é importante a gente destacar. Esse é o estilo que ele vai imprimir na leitura dele, nas críticas que ele faz, na forma como ele vai elaborar o texto. Desde o começo, essa posição irônica aparece. Para quem tem interesse, é uma tradição da filosofia, a ironia. Então, assim, tem muita história. Assim. Eu não vou trazer aqui, mas quem tiver interesse, dá para pesquisar. No Sócrates já tinham essa ideia da ironia. Então, assim, só para dar um exemplo, acho que vocês podem voltar lá na página 239. Então, um exemplo de ironia aí que ele traz. No parágrafo 1, 2, 3, 4. No quinto parágrafo, ele está falando do discurso dele, né? O discurso dele é esse relatório aí que ele vai apresentar lá em Roma, né? A gente falou disso, que esse texto é um texto que ele ia apresentar no congresso em Roma, em setembro de 53, naquele momento de crise da psicanálise, né, da psicanálise francesa, em que há um rompimento de vários psicanalistas da Sociedade Psicanalítica de Paris, Daniel Agache, vamos dizer, encabeça a turma que vai fundar uma nova sociedade de psicanálise, que é a Sociedade Francesa de Psicanálise, e o Lacan vai junto, né? O Lacan acabando sendo o principal representante aí dessa nova sociedade. Então essa fala dele é uma fala muito significativa porque é uma fala inaugural aí do programa de pesquisa dele, desse novo momento da psicanálise francesa. E aí ele vai falar assim, eu estou indo lá fazer essa fala, fazer esse discurso. Havia uma resistência dele ir, as pessoas não queriam que ele ia, mas o pessoal, os italianos manejaram a situação para que ele pudesse ir. E ele vai, né? E aí ele comentando aqui, né, assim, quase como que ele estava pensando antes de ir, né? Ele vai falar algo nesse parágrafo da 239, né? Do mesmo modo, essa renovação, né, da psicanálise, que é o que ele está propondo com esse texto, tirava da história da psicanálise também demasiado sentido para que ele não rompesse, né, para que o Lacan não rompesse, por sua vez, com o estilo tradicional que situa a relação entre a compilação e a síntese, para lhe dar o sentido irônico de um questionamento dos fundamentos dessa disciplina. Então, aqui que ele está dizendo o seguinte, né? Assim, então, considerando a história da psicanálise, né? E a necessidade que ela tem de uma renovação,
É, ele propõe romper com o estilo tradicional. Aqui está a relação entre aspas, mas está errado essa tradução. Seria relatório. Tá em francês é rapport. Está errada essa tradução. Então seria com o estilo tradicional que situa o rapport, né, o relatório, que é o nome desse texto dele, entre a compilação e a síntese para lhe dar o estilo irônico de um questionamento dos fundamentos dessa disciplina. Então o que ele está propondo, o que ele está dizendo eu estou abrindo mão desse estilo tradicional, né, de se produzir um relatório, seria uma compilação e síntese de ideias, para adotar um outro estilo, que é o estilo irônico, que é um estilo irônico de questionamento dos fundamentos da psicanálise. Então, essa é a postura que ele vai adotar durante todo o texto, né? Então, assim, esse é o tom do texto. Eu estou aqui para fazer um questionamento dos fundamentos da psicanálise, isso ele vai falar várias vezes, e eu vou recorrer à ironia para fazer isso. Porque a ironia, né, se a gente for pelo que eu falei antes, né, ela permite evidenciar aí dimensões de ideias, de pensamentos, que talvez de outras formas ficassem mais difíceis de evidenciar. Então, não é por acaso que a gente vai encontrar no texto várias vezes esse tom irônico, crítico, às vezes até denegrindo as ideias e os psicanalistas. É, eu coloquei aqui, mas aí ele vai trazendo em vários momentos isso. Né? Ele vai ser sátiro em relação à formação analítica, ele vai ser satírico, irônico em relação aos próprios pares, em relação às psicanalistas mulheres da psicanálise, né? Em relação principalmente, acho que a Melanie Klein, a Anna Freud, né? Que ele vai depois retomar criticamente no Seminário 1. Ele vai se referir a elas como mães oficiantes na psicanálise, que dão um ar de matriarcado aos conselhos. E também, ao mesmo tempo, acaba situando os psicanalistas da relação de objeto como medíocres, vai falar. Nossa, essa concepção que eles trabalham é incerta, né? E deixa transparecer uma mediocridade que não honra a profissão. Então, assim, ele vai sendo bastante crítico em alguns momentos. Mas só para a gente finalizar aí um pouco, o que o Lacan está imaginando, então? Qual é a postura que ele está adotando? Como que ele está imaginando esse interlocutor, que não é nem um interlocutor, na verdade. Quem que ele está imaginando que é essa figura, esse psicanalista que ele está criticando, né? Então, o interlocutor aqui no texto parece que são muito mais os alunos, os estudantes, né? Do que os próprios. É como se ele estivesse falando para os estudantes e criticando. Como não, né? Ele está falando para os estudantes de psicanálise, para quem está em formação, mas ao mesmo tempo criticando, tacando pedra nos psicanalistas, que seriam os mestres. Então, isso aparece no texto, isso é uma diferença, né? Tem os mestres e tem os alunos. Sempre aparece, né? O mestre e o aluno. O psicanalista experiente e o psicanalista em formação. Aquele que já é psicanalista, aquele que ainda não é. Tem sempre esse jogo no texto. Então, ele está falando dessa nova psicanálise, né? Dessa nova perspectiva de psicanálise para os estudantes e que estão convencê-los a aderir a esse programa de investigação para ir com ele aí nessa pesquisa e ao mesmo tempo descendo o pau nos mestres, nos psicanalistas, né? Mas no fundo ele está tentando se colocar como um outro mestre, um mestre diferente. Eu não sou igual a esses mestres, eu sou diferente, né? Estou propondo uma outra coisa aqui. E a imagem que ele vai construir do psicanalista, né? A imagem que ele vai trazer é um herói, ele fala um herói moderno, ilustrado por façanhas derrisórias numa situação de descaminho. Acho que isso ilustra o que ele pensa, né? Então, o psicanalista para ele é um herói moderno, é, que produz façanhas no sentido de grandes feitos, né? Que realiza grandes feitos,
mas são grandes feitos com a qualidade de ser derrisórios, ou seja, de ser risíveis, ser coisa ridículo, né? E vai realizando esses feitos risíveis num caminho aí pelo qual ele está perdido. Assim, é quase como se os psicanalistas estão perdidos, né? É um herói perdido numa aventura ridícula, né? Risível. Então, essa é a ideia. Eles estão perdidos para o Lacan. Perdidos, e a gente vai ver o porquê que ele pensa isso, né? Que é um perdido em relação aos conceitos, à concepção psicanalítica, né? Ele vai apontar isso em vários momentos. Que essa perdição tem a ver, aí tem a ver com o tema do nosso grupo, né? Com a impossibilidade dos psicanalistas referirem a sua prática aos conceitos, né? Saber com qual conceito eles estão trabalhando. E trabalhar com conceitos que não tem nada a ver com a psicanálise ou deturpados da psicanálise. Dessa psicanálise que ele tá supondo uma psicanálise verdadeira, né? Ele está supondo que a psicanálise freudiana é a psicanálise verdadeira que foi se degradando, né? Até chegar nessa psicanálise degradada que é a que estava que era dominante naquele momento. E aí o Lacan, assim, então, ao contrário dessa forma como ele ilustra o psicanalista da época, então, assim, essas epígrafes, na minha leitura, sugerem que ele está assumindo uma outra, ele vai se propor como um outro herói. Ele é um herói diferente, né? É um herói que mantém um pé no passado, na letra freudiana, e um outro pé no futuro. Que ele está apoiado, como a gente vai ver nos textos, nesse texto, nos novos avanços das disciplinas modernas, das disciplinas científicas modernas. Linguística, antropologia, em os problemas novos da filosofia, matemática, lógica, topologia, que eram campos que os psicanalistas da época não se aventuravam. Então, ele é esse herói que sabe qual que é o caminho correto, que está propondo esse caminho correto aqui e está tentando convencer, né, os estudantes a acompanhá-lo. Isso, né, sempre em face, criticando, né, os psicanalistas perdidos nessa concepção, nessa onda psicanalítica e biologicista, adaptacionista e tecnicista, né? Assim, o Lacan, ele vem como esse herói, está disposto a resgatar a verdadeira psicanálise. Acho que assim, esse é o tom do texto, me parece. Assim, ele assume esse lugar. Bem, eu vou fazer mais um comentário aqui, só para a gente introduzir a dimensão dos problemas, e aí a gente abre para conversar. Como eu disse, assim, foi ilusão minha achar que ia dar conta do texto no encontro, né? Mas eu acho importante a gente contextualizar aí o tom, a posição que ele assume, porque aí a gente vai entendendo também por que ele é tão crítico, tão severo. É uma estratégia de leitura, uma estratégia de se posicionar, né? Ir para a guerra, né? Acho que talvez na época ele tenha elegido isso como um método mais interessante, porque como talvez existia um pensamento dominante muito cristalizado, muito estabelecido, né? Que não se tinha uma crítica interna dele, talvez adotar uma postura tão radical que essa, entre aspas, radical que essa da ironia, da crítica, né? Tivesse sido necessário para poder de fato mostrar os problemas. Né? Tipo, olha, estão vendo, a formação que vocês estão propondo é como se você estivesse oferecendo uma carta de motorista para a pessoa, né? Tem regras aí que tem que seguir, aí se segue, pá, toma essa carta aí, agora você está autorizado está habilitado a trabalhar. Então, assim, acho que talvez esse tenha sido preciso, né? Mas aí só dois comentários dos primeiros parágrafos, aí dos três primeiros parágrafos da página 243 da introdução.
Ele começa o primeiro parágrafo fazendo, com uma alegoria, né? Alegoria, sim, é uma tentativa, é uma forma. Alegoria é sempre uma forma de você falar de um tema, de um assunto de forma figurada, né? Lacan sempre traz alegorias. Isso também tem a ver vamos dizer, com o método dele de construção das críticas, da teoria, da pesquisa. Que não é só dele também. Só, assim, você vê, ele vai tirando o método dele de trabalho, as estratégias dele são muito, me parece, herdeiras da filosofia. Então, assim, então tem uma herança filosófica muito importante. Inclusive nessa dimensão dos métodos de leitura que ele vai utilizar, tal, que não é o assunto aqui do nosso grupo, mas tem um pé na filosofia, né? Que a gente vai ver nesse texto também aí na construção dos conceitos, né? Kojève, Hegel, Heidegger. Então, assim, lembra que eu falei, eu dividi em 3 pontos: os problemas, as causas, eu acho que o método também dá para a gente colocar, a tese ou o caminho que ele propõe de saída desses problemas ou de tratamento desses problemas, né? Então, Lacan vai iniciar aqui o primeiro parágrafo, estamos nessa fase da apresentação dos problemas, né? Os problemas diagnosticados por ele. Ele vai introduzir com uma alegoria, né? Tamanho que... Eu só vou fazer o comentário, eu não vou ler, porque senão a gente não vai demorar. Então ele vai começar com uma alegoria, comparando a descoberta do freudiana, do inconsciente, né? Descoberta entre aspas, né? Porque essa palavra descoberta é complicado quando a gente pensa no trabalho, ainda mais se a gente está pensando numa perspectiva científica, né? É uma descoberta que, ao mesmo tempo, é uma invenção, mas que não surge do nada, surge de outras teorias, de outros estudos anteriores ao Freud ou concomitantes ali da época do Freud. Então, também é uma descoberta, né? Vamos dizer, seria mais como o estabelecimento do sentido do conceito de inconsciente, tal como Freud estabeleceu, né? É considerado uma descoberta, uma invenção. Mas o Lacan vai relacionar, então, essa descoberta como se ela fosse uma descoberta prometeica, né? Prometeica remete ao mito grego do Prometeu, né? A lenda do mito do Prometeu é que ele rouba o fogo. Prometeu era um deus, né? Zeus era um deus, e Hestia, que são os personagens que vão aparecer, são deuses. Prometeu roubou o fogo de Hestia e deu aos mortais, né? Então é um mito sobre vamos dizer, a descoberta do fogo pelos homens. E Zeus ficou muito bravo, ficou puto com isso. Porque ele temia que os homens ficassem tão poderosos quanto ele. Assim, Zeus acaba punindo, né? Pune o Prometeu pela ação que ele cometeu e algema ele numa pedra por toda a eternidade. E algemada a pedra, o fígado dele, vamos dizer, ficava exposto e um abutre, uma ave, comia esse fígado todo dia. Só que aí, durante a noite, esse fígado se regenerava. Então a punição era ele eternamente algemado a uma pedra, tendo seu fígado comido e regenerado à noite. Então, assim, aí, como é uma alegoria, exige interpretação, né? Assim, então, assim, a minha interpretação do que o Lacan está querendo dizer aqui que o Freud seria uma espécie de um Prometeu moderno, né? Que ele descobre o fogo, né? Que seria a determinação inconsciente na produção da subjetividade, e dá aos homens, né? Ele dá esse fogo aos homens, ele dá essa descoberta aos homens. Olha, que Freud chama da terceira ferida narcísica. Olha, você não é o senhor na sua casa, né? Nós não somos os senhores da nossa casa. O eu não é o senhor em sua casa. Tem algo, tem uma determinação inconsciente aí, a qual você não controla e a qual você desconhece, que determina suas ações, seus pensamentos, suas relações, como você se coloca no mundo. E se a gente for comparar o homem a Zeus, é como se o homem tivesse ficado horrorizado com isso. Porque essa descoberta, né, ela tem um tom de poder, né, que é otorgado à mão dos homens. Nossa, então eu descobri
Estamos aqui descobrindo, então, que tem algo que nos determina, que a gente não tem controle, mas que é possível, de alguma maneira, pela psicanálise, estabelecer, mais ou menos, né, parcialmente, que é essa determinação. Então, essa é um pouco a minha leitura dessa alegoria que o Lacan traz, né? E aí ele vai fazer uma relação com esse pavor, né, que, os que o homem tem em relação a essa descoberta do Freud aos psicanalistas, como se os psicanalistas também sentissem pavor disso. E resistissem, inclusive, a essa descoberta, né, a descoberta do inconsciente. Não é à toa que eles se distanciam, vamos dizer, de uma ênfase, não é à toa na perspectiva do Lacan, né? Se distanciam de uma ênfase, uma leitura da psicanálise pela via do inconsciente e vão se aproximando por uma via adaptacionista, biologicista, tecnicista, ou seja, vão se distanciando, segundo Lacan, da experiência do inconsciente. E ainda essa aversão estaria relacionada, né, com uma certa resistência, ou com a resistência que os psicanalistas tinham de localizar a psicanálise no campo da fala e da linguagem. Aversão, né, que implicava nas mudanças, né, do objetivo e da técnica que estavam acontecendo naquele momento. Então, sim, é uma certa resistência à psicanálise, né, a descoberta freudiana e a sua articulação com o campo da linguagem. E aí, isso para ele mostra os efeitos sobre o objetivo e sobre a técnica desvirtuados, degradados. E aí, depois disso, ele vai trazer os problemas, né? Baseado nessa ideia, né, de os psicanalistas tinham uma aversão à função da fala, que esse é o maior problema que ele vai trazer, relaciona como causa aqui da degradação. Ele vai trazer 3 problemas e vai começar a mapear esses problemas inicialmente. Ele não vai desenvolver aqui nesse texto, ele vai desenvolver nos outros seminários, mas ele já mapeia. Mas eu vou parar por aqui. Sim, na próxima eu continuo o comentário, vamos dizer, dessa parte dos problemas, né? A gente vai só elencar, não vamos aprofundar em cada um, porque nem ele aprofunda, mas é só para a gente entender quais são os problemas, quais são as causas que motivariam esses problemas e qual a gente vai seguir pensando qual é a solução e o método que ele utiliza para encontrar a solução para esses problemas. Mas é isso. Aí eu pensei que agora a gente poderia abrir para a gente conversar um pouco, o que vocês pensaram, se vocês pensaram alguma coisa, né? Pode ser comentário tanto do texto que vocês pensaram, tanto do que eu falei. Fica aberto. Bora? Vocês anotaram alguma coisa, alguma questão surgiu durante o que eu estava falando? Estão tímidos? Ou não pensaram em nada? Pode escrever aqui também no chat, se quiser. Deixa eu ver. Tem algumas coisas aqui no chat. Vamos ver. Tá. Camila Cruz está sugerindo aqui não usar a palavra denegrir. Concordo com você, Camila. Vou me esforçar para não usar. Se eu usar, você me fala, tá bom? Combinado. É só isso. Alguém gostaria de fazer um comentário do texto? Jaqueline comentou aqui, muito boa mesmo a sua proposta de saber o tom do texto. Você gostaria de comentar, Jaqueline? Você está aí? Gostaria de comentar? O que você pensou sobre isso? Não? Pode falar, Gustavo. Bom dia, gente. Bom, Também acho interessante a proposta de dar o tom do texto,
Mas sinto falta também de a gente ir acompanhando e seguindo o próprio texto, porque às vezes fica muito fácil, pelo menos para mim, eu me perder, assim, Aham, até achei irônico quando você estava trazendo que os psicanalistas estão perdidos, aí eu me sentindo perdido mesmo uhum. no contexto. Tudo bem, a própria performance que nos leva o texto a nos colocar nessa posição de suspensão, né, de Uhum. certezas, de que a gente está compreendendo, etc. Mas talvez que a gente vá sentindo o tom do texto, avançando nele mesmo, para Ah, não, entender as mas questões que, a gente vai avançar, que a gente ficou só aqui praticamente só na epígrafe, né, hoje. sim, sim, sim. Em relação à epígrafe, é interessante pensar nas discussões epistemológicas que o Lacan remete, por exemplo, de Coiré e da questão do Galileu, Copérnico, que essa noção de Affelli e Perielli, ela já tem a ver com uma espécie de eixo elíptico e não central, né? Aham, Esférico não, circular, vamos dizer assim. Então, algo que uhum, retira de uma espécie de centro é, é, a órbita dessas circunstâncias, eu vou chamar assim, né? Dessas uhum. posições possíveis. Eu acho que performativamente faz sentido a escolha disso para propor algo distinto que vai sendo retomado de diversas maneiras É, nessas sim. discussões. Acho que, Uhum. no mais, só isso mesmo que me Aham, chamou a atenção. uhum. Sim. Gabriel, Oi, Isidro. eu não tenho um comentário exegético aqui sobre o texto ainda, Uhum, mas me chama a atenção uma coisa. Por quê? O porquê, eu quero levantar aqui esse problema. O porquê da resistência, já desde Lacan e uhum, hoje, à descoberta freudiana em si, uhum, né? Porque uhum, essas adaptações, esses desvios, né? Porque essas outras versões, enfim, por que essa resistência à descoberta freudiana em si? Como você designou muito bem, eu gostei que você falou dessa determinação inconsciente da subjetividade. Por que o desvio disso? Ou por que a uhum, resistência a essa descoberta freudiana? Né? uhum, E isso não é datado, porque hoje a gente ainda tem esse movimento, ainda existe essa dinâmica de se resistir à descoberta freudiana em si, da uhum, determinação inconsciente da subjetividade e suas complexas implicações, né? Tanto teóricas quanto clínicas, né? Não querendo separar uma da outra rigidamente, como a gente sabe que não são separadas assim rigidamente, mas, como eu dizia, hoje a gente tem essa resistência ainda, né, na psicanálise, a descoberta freudiana em si e a busca por outros caminhos, né, por outras alternativas que não a descoberta freudiana em si. Por que dessa resistência a Freud e a descoberta freudiana primordial, né? Só queria levantar essa questão. ó, você foi falando, né? é, eu pensei em duas coisas, né? Assim, primeiro, o que seria essa descoberta freudiana, né? Assim, o que seria, como que a gente poderia, vamos dizer assim, conceitualizar o que seria o inconsciente freudiano, para a gente pensar no que está sendo resistido aí, né? Mas eu acho que a gente vai passar por isso aqui no Lacan. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, que aí tem a ver com a Pola, né? Tem a ver com a posição da Pola, que é muito interessante, porque assim, a posição da Pola é que os psicanalistas trabalham com a concepção de inconsciente, então com a determinação de subjetividade inconsciente proposta pelo Freud, né? E eles aí a resistência na leitura da Pola, né, assim, dos autores da Pola, é que a resistência se dá em relação à proposta, né, à conceitualização de inconsciente, consequentemente, a determinação de inconsciente, tal como proposto pelo Lacan.
Então, na proposta da Paula, é como se os psicanalistas lacanianos trabalhassem com a concepção de inconsciente do Freud, então, considerando a determinação inconsciente, mas vamos dizer assim, no sentido que o Freud propõe, e resistissem ao sentido que o Lacan propõe, né? Tanto que tem aquele livro Revolução Negada, onde eles tem até um texto nesse livro Revolução Negada, que uma autora vai fazer uma diferenciação entre o inconsciente freudiano e o inconsciente lacaniano. Eu me lembrei um pouco desse debate dentro da Paula, que eles estão apontando eles apontam também uma resistência do campo lacaniano, mas eles apontam em relação ao Lacan, ou à teoria do Lacan, ou ao inconsciente tal, em relação a outros conceitos também, mas o inconsciente seria um deles, ao inconsciente tal como o Lacan propôs, que não é igual, né, que a gente está trabalhando com essa perspectiva, não é igual ao inconsciente freudiano. Então eu fiquei pensando nisso, assim. Agora, essa é a questão. É que a questão, assim, qual que é do ponto de vista, eu acho que se a gente fosse pensar a partir da Paula, a resistência é epistemológica, né? É uma resistência a trabalhar com uma teoria ou com um conceito radicalmente novo se comparado ao Freud. Então seria um efeito de uma leitura do Lacan e do Freud, né, esfera do lacaniano que eles chamam. Então seria uma resistência epistemológica e metodológica, né? Não seria, sei lá, uma resistência, não seria uma aversão, talvez como a gente poderia pensar numa leitura mais freudiana, a pessoa não quer saber sobre o seu inconsciente, porque é muito difícil, porque apresenta para ela uma versão de si mesmo que ela tenta recalcar, que ela tenta censurar. Não seria exatamente isso. Acho que seria mais uma resistência do ponto de vista epistemológico. É uma forma de pensar, né? E o consciente freudiano também não deixa de ser epistemológico, né? Assim, no fundo, assim, quando a descoberta freudiana é uma descoberta epistêmica, é uma descoberta epistemológica, né? Ela não é natural, né? Assim, é uma descoberta epistemológica. Rodolfo. Eu queria comentar um pouco isso o comentário que você fez, né? Não sei se eu concordo muito, assim, eu entendo essa discussão que a Paula introduz sobre a resistência à leitura do Lacan, mas aqui no Lacan, para a gente fazer uma leitura mais imanente, ele está dizendo, os pró-freudianos resistem ao Freud. E se a gente for ler a Melanie Klein, o conceito de recalque, por exemplo, ele desaparece, que é um conceito pilar para o Freud. A dialética fálica, que para o Freud o complexo de Édipo é o núcleo das neuroses, desaparece. O Édipo precoce da Melanie Klein fica algo muito diferente. Se a gente pensar inclusive os pós-kleinianos, porque a Melanie Klein, por exemplo, ela era contra a ideia de interpretação da contratransferência. Ela é bem clara sobre isso. Na época dela, os alunos dela insistiam nesse ponto da análise da contratransferência. Ela falou, para mim, a contratransferência me diz de mim mesmo, não do meu paciente. Ela era contra. Então, assim, há vários afastamentos da teoria freudiana nos pós-freudianos, e o Lacan está dizendo aqui, com todas as letras, o Freud, a descoberta freudiana ela é negligenciada. Ele não está dizendo que a descoberta lacaniana é negligenciada. Para fazer uma leitura mais imanente e levar mais, assim, com rigor o texto, eu acho que a gente deveria ir por aí, minha opinião. Sim. Não estou dizendo que o Lacan está falando que há uma resistência lacaniana. Mas não, quem diz isso é a Paula, não o Lacan. Exatamente. O Lacan está falando do Freud, Gabriel. Né? Mas, inclusive, Gabriel, a gente não estava comentando exegeticamente. Eu fiz até essa advertência inicial de que, a questão do texto em si, que é o que o Rodolfo está colocando exegeticamente, eu acho que ele está correto, eu acho que é por aí, eu concordo com ele. Sim. Mas, a parte essa questão meramente imanente, como disse o Rodolfo, ou exegética, aí o Gabriel ampliou essa questão da resistência à psicanálise, não só do ponto de vista de Lacan na época, mas do ponto de vista hoje da Paula, por exemplo. Ele ampliou,
né? Mas não é que, pelo menos eu entendi assim, não é que o Gabriel ou eu, nós quisemos sobrepor a intenção autoral do Lacan ou a questão exegética ali. É porque nem existia psicanálise lacaniana, né? Assim, nem tem psicanálise lacaniana nessa época. Vai demorar muitos anos para se falar em psicanálise lacaniana. E ainda que depois tivesse a psicanálise lacaniana, né, me parece que do começo ao fim da obra, a posição do Lacan é em defender, em voltar à descoberta freudiana. Ainda que ele avance, que ele crie uma teoria, dá para a gente considerar que ele criou uma teoria própria, que se difere do Freud, ainda assim ele está tentando voltar, né? Está tentando voltar para essa descoberta, para defender esse sentido, para recuperar o sentido. Ele vai falar várias coisas, né? Descoberta freudiana, sentido freudiano, espírito da pesquisa freudiano. Então, assim, tem sempre essa dimensão que acho que fica mais evidente nos primeiros seminários do retorno, né? Que acho que esse é o cerne do retorno, né? O que ele está falando aqui no começo, a descoberta que você destacou, Rodolfo, eu acho que isso caracteriza o retorno, né? A proposta do retorno, né? Aí, como o Isidro falou, assim, só foi só uma certa ampliação que eu quis fazer um paralelo, né? Assim, como se a posição do Lacan em relação ao Freud tivesse parecido com a posição que a Paula está adotando em relação ao Lacan. O Freud está propondo um retorno o Lacan está propondo um retorno ao Freud. Às vezes eu tenho a impressão que é quase como se a Paula estivesse propondo um retorno ao Lacan, né? Às vezes fica um pouco essa... É como se fosse assim na minha cabeça. Lacan está propondo um retorno ao Freud em detrimento dos psicanalistas da época, criticando os psicanalistas da época, os pós-freudianos. É como se a Apolo tivesse... Eles não falam isso, né? Eu estou falando. É como se ele estivesse propondo um retorno ao Lacan em detrimento dos pós-lacanianos, criticando os pós-lacanianos. Seria só um paralelo, né? Mas é isso, a gente está aqui no texto nessa parte. Lacan propondo um retorno ao Freud, criticando os pós-freudianos. É nessa parte que a gente está. Se esse circuito permanece dessa maneira, daqui a um tempo a gente vai propor um retorno à Paula. Essa é a estratégia. Eu entendo que essa é a estratégia que o campo tem para lidar com suas questões epistemológicas também, em alguma medida. E tem outros dois eixos que eu acho interessante pontuar nessa discussão, porque o Rodolfo trouxe bem isso, né? Só um comentário, Gustavo, dessa primeira parte, que é questionável, né? Assim, será que é a melhor forma? Né? Será que ainda é a melhor forma essa estratégia? Né? Propor um retorno a um Lacan, como se a psicanálise lacaniana tivesse degradado, que é muito parecido com o que o Lacan está propondo aqui, né? Sim, mas que é exatamente alguma coisa que fica de fora, porque o Rodolfo está trazendo os conceitos da Melanie Klein. Se a gente está propondo que Lacan é diferente de Freud em alguma medida, Melanie Klein também. Então, por que um se desvia da melhor maneira e o outro da pior maneira? Melhor e pior são palavras minhas aqui, mas para dizer os caminhos corretos, pertinentes e os caminhos não pertinentes. Aqui tem uma escolha teórica, a gente faz algumas apostas ao estar aqui tentando estudar o que é essa perspectiva, investigar o que é essa perspectiva lacaniana, desambiguada, mas não toda, porque é impossível, o que é isso, desambiguar por completo, a gente vai entrar em problemas sérios do ponto de vista lógico, mais comezinho, mas sim, é importante desambiguar na medida do possível, inclusive por conta desses outros dois pontos que eu pensei. O primeiro é que o próprio conceito de inconsciente, isso é o Alfredo que fala, para o senso comum, Freud já está aí posto na ordem da cultura, então o inconsciente que se pensa lugar comum dos leigos, vamos dizer assim, e até dos psicanalistas, porque não para provocar, é o inconsciente freudiano de fato. Então, o que seria esse inconsciente lacaniano é um esforço nosso também para colocar em jogo. E a consequência disso é que a resistência, no primeiro momento eu pensei que o colega tivesse perguntado da resistência ao inconsciente do ponto de vista externo, não necessariamente dos psicanalistas, mas eu acho que dá para fazer fazer essas duas análises, vamos dizer assim, breves que sejam. O ponto de vista externo é que se o inconsciente, que vai ser criticado
externamente a psicanálise é o inconsciente freudiano, a gente não tem ainda, ou tem dificuldades em entender em que medida a crítica externalista, a psicanálise, faz de um inconsciente lacaniano, de um inconsciente que está eivado de outras bases epistemológicas. E aí Não. sim a gente fazer esse contraponto dessas epistemologias contemporâneas que vão defender o que é o que não é ciência com suas bases teóricas diversas na disputa política daquilo que se legitima como ciência ou não, né? Ah, não é ciência porque não aplica o método, o padrão ouro, aquela a meta-análise de tal maneira, de tal ordem, e a psicanálise não é ciência por conta daquele conceito de inconsciente que está no Freud. Isso vai bagunçando um pouco, daí, mais uma vez, a importância de desambiguar, ainda que a gente não consiga por completo, para entender a real dimensão desse inconsciente lacaniano, se é que é possível dizer assim, para ver em que medida ele está tensionado com as questões científicas mais atuais, né? Eu acho que o outro Uhum. grupo da Paula está tentando fazer também, de algum modo. São muitas coisas, mas eu acho que essa é uma discussão bem Que acho que você interessante para a gente. Aham. Mas eu acho que é porque é sempre uma discussão epistemológica, eu acho, assim, na Pola, hora quando eles vão propor uma desambiguação. Porque a ideia que se pensa é que Freud sustenta a teoria dele no modelo epistemológico, né, científico, diferente da do Lacan. Então, assim, tem toda uma. Não vou entrar aqui agora porque não é longo, mas assim, é como se o modelo que sustenta as teorias são diferentes. Então, os autores falam de lugares diferentes, dialogam com teorias diferentes, né? E isso produz um sistema de pensamento diferente. Essa é a ideia. Eu sei, é claro que tem na Apolo uma certa ideia de que dá para fazer uma desambiguação completa, né? Assim, talvez fique uma certa ideia de uma desambiguação radical. Também não sei se é possível, né? Fazer essa desambiguação. Mas é possível fazer uma desambiguação e é importante que se faça, né? Porque tal como, por exemplo, o conceito de significante do Lacan não é o conceito do Saussure, o conceito de inconsciente do Lacan não é o do Freud. Não tem como ser. Se ele retoma esse conceito, lê ele a partir de outras chaves de leitura, ressitua vários conceitos, ele vai, se a gente for pensar na teoria do significante, por exemplo, ele vai descobrir outro valor, né? A palavra pode ser a mesma, inconsciente. Ele pode ter partido do Freud, mas ele não partiu só do Freud para pensar o conceito dele. Ele não está fazendo uma síntese do Freud, um resumo. Ele está metabolizando todo o sistema teórico do Freud a partir de outras chaves que, no fundo, viram um outro sistema teórico, né? Então, assim, tem uma conexão que eu acho que é impossível de desfazer, mas também tem uma desconexão, né? O conceito vira ele ganha vida própria, né? Ele não depende mais do Freud. O consciente lacaniano deixa de depender do Freud. Como deixa de depender do Saussure, né? Que aí vai ter um sentido próprio dentro da teoria. Que é possível a gente localizar o que significa o significante para o Lacan, ou inconsciente para o Lacan, sem precisar recorrer ao Saussure e ao Freud. Dá para você, pela teoria, você definir, né, o que é. É lógico que o trabalho que a gente faz é um trabalho de exegese, que a gente quer contextualizar, a gente quer entender, mas é possível, né? Muita gente trabalha assim, né? Mas não é possível desambiguar por completo, porque a própria proposta metodológica da Apolo é de que as teorias decorrem de teorias. Não, eu não acho que dá. Então, aí vai entrar numa questão É infinito, complexa. infinito, infinito Porque essa questão. aí depende do ponto de vista. Se a gente for ver numa perspectiva kuhniana, quando surge um outro paradigma, dá para se ignorar o paradigma anterior, né? Mas é isso, se for uma perspectiva lacatosiana, vamos dizer, não. Porque aí as teorias mantêm uma certa continuidade. É isso que a gente está tentando discutir no grupo de psicanálise e ciência, que é uma discussão complexa e infinita, né? Vai depender muito da concepção de ciência que se tem, né? Porque mesmo o Kuhn e o Lacan, eles pensam que uma teoria surge de uma outra teoria, né? Só que o Kuhn, ele propõe aquele conceito dele de incomensurabilidade que torna as teorias incompatíveis, assim, intercomunicáveis, criam mundos completamente diferentes. A Pola se baseia nisso, eu acho, para
não tá claro ainda para mim, mas me parece que se baseia nisso para propor esse tema da desambiguação. Mas também é criticável. Isso é possível, de fato? Muitas pessoas criticaram o Kuhn lá, que você está criticando o Kuhn no texto dele. Mas isso a gente está tentando debater nesse grupo de psicanálise e ciência. E que é uma discussão super importante, né? Porque muda tudo, né? Assim, muda, se você pensar a relação do Freud com Lacan nesse sentido de uma incomensurabilidade, se tornam completamente incompatíveis ou não, ainda tem uma continuidade. Não é possível desambiguar tudo. Muda, né? A relação que a gente lê, como a gente lê, como a gente teoriza, como a gente pensa a clínica. Se a gente for pensar que o trabalho do psicanalista, então, é pensar com conceitos, então, dependendo dos conceitos e como a gente estabelece eles, vai mudar a nossa prática. Mas muito boa, gente, a discussão. Então eu vou tentar manter desse jeito, tá? O grupo, assim. Aí vocês vão falando, né? Assim, às vezes vai ficar melhor, às vezes vai ficar pior. Vou tentar destacar algumas citações, não vou passar por todos, por isso é importante que vocês leiam, releiam o texto nos intervalos. Vocês mesmos podem trazer e puxar alguma citação, né? Vocês propondo outra leitura, outro caminho de entendimento do texto. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente segue semana que vem. Até lá, gente. Tchau. Tchau, tchau.